Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui eu falo sobre benefícios previdenciários, aposentadoria, salário maternidade, BPC e vários outros benefícios, mas de uma forma descomplicada, leve e sem juridiquês. Coisas que você precisa saber para realmente entender o seu direito da forma correta, de acordo com a lei, com a justiça e com os entendimentos atualizados também. Esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, então deixa eu te pedir um favor, já compartilha esse vídeo com quem também precisa saber disso e curte, para que alcance mais pessoas que podem ser beneficiadas com esse tipo de conteúdo também. E hoje nós falaremos aqui sobre um decreto recentemente sancionado pelo presidente Lula que altera as condições para que a pessoa tenha direito ao BPC. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso resumir aqui para vocês o que é o BPC. BPC, gente, nada mais é do que um benefício assistencial. Ou seja, como o próprio nome diz, ele não é pago para todo mundo, mas sim para aqueles que precisam, para aqueles que realmente comprovam isso por vários meios, que preenche a renda necessária para garantir o direito ao benefício. E o BPC ele tem duas exigências ali. Primeiro é com relação à idade, que é pago para quem tiver 65 anos ou mais, ou então, independentemente da idade, se a pessoa tiver deficiência e estiver dentro do critério de renda também, a família, consequentemente, a pessoa também tem direito ao BPC. E com relação ao critério de renda do BPC, ele é de 1/4 do salário mínimo para cada membro da família. É mais fácil eu explicar isso aqui para vocês com um exemplo claro de imagina uma família que uma pessoa recebe um salário mínimo. Se ela tiver apenas ela e mais um filho, a pessoa e mais um filho, consequentemente, um salário mínimo dividido por 2 dá meio salário mínimo para cada. E aí não preenche o critério de renda do BPC. Mas se tiver 4 pessoas na família, um salário mínimo, ele é dividido por 4 e aí preenche sim esse critério de renda que é de 1/4 do salário mínimo. E dentre as principais mudanças trazidas pelo decreto está a questão de que antes o Bolsa Família não era contabilizado no critério de renda, mas hoje passou a ser contabilizado. Isso significa que as pessoas ali que recebem Bolsa Família, elas têm o valor somado para ver se elas preenchem o requisito do BPC. Outro ponto extremamente relevante é que o BPC ele era mantido antes do decreto por pelo menos 2 anos ali. Então a pessoa que recebia esse benefício, que era beneficiada com o BPC, ela poderia ficar tranquila que pelo menos durante 2 anos ela é garantido o benefício, mas hoje em dia não mais. Ela pode ser chamada pelo INSS para verificar se ela ainda preenche os requisitos para ter direito ao benefício. Se não tiver, ele será cortado automaticamente. Mas esse decreto, gente, ele não traz só coisa ruim. Ele também faz muita coisa boa, que é exatamente garantir o direito daquela família que precisa de um outro BPC e já recebe BPC, de conseguir. Antes, na justiça, muitas vezes nós advogados especialistas no assunto, já conseguimos isso. Eu, por exemplo, tenho casos aqui de cliente, como eu posso citar o caso de uma cliente que a filha dela era autista e por isso preenchi os requisitos de renda e de deficiência para receber o BPC e ela recebia já. Mas a outra filha também tinha necessidade. Então a gente conseguiu multiplicar esse benefício de 1 para 2 e a renda que antes era atualmente nos valores, né, de R$ 1.518 passou a ser mais de R$ 3.000. Uma dica que eu dou é que muitas vezes o benefício que ele é negado no INSS, o BPC, ele é conseguido na via judicial de forma muito mais simples, porque, por exemplo, esse critério de renda, ele é relativizado na justiça, ainda que a pessoa ultrapasse um pouquinho, se comprovado que ela tem outros gastos que são essenciais e que muitas vezes não são considerados pelo INSS para que esse critério seja relativizado, entende? Então, entre em contato se precisarem de ajuda. Só que, gente, eu preciso fazer um alerta aqui nesse vídeo.
Muitas pessoas pensam que automaticamente, quando tiver 65 anos, vão conseguir se aposentar, independentemente das contribuições, sejam as por elas nunca terem contribuído ou porque elas não preencheram os requisitos necessários e elas só deixam para ver isso quando tem idade avançada. Mas se você não preencher a renda necessária, você tem um grande risco de ter não só o seu benefício cortado, negado, mas se ele for garantido para você, você pode ter ele cortado a qualquer momento e você ainda tem que devolver todos os valores recebidos indevidamente ao INSS. Eu tive uma cliente aqui, por exemplo, que ela recebeu uma carta do INSS dizendo que tinha que devolver mais de 240 mil reais e ela estava com 83 anos. Existem várias formas de afastar isso, mas precisa ser comprovado pela justiça de que a pessoa agiu de boa fé, de que a pessoa conseguiu o BPC por conta de não ela estar tentando perverter, tentando mudar as informações ali, mas porque ela não tinha conhecimento ou por conta de qualquer outro motivo. E olha, se você quer garantir que futuramente vai receber o melhor benefício possível, também com investimento que seja relevante, que seja interessante para você, e muitas vezes você acaba pagando bem menos do que aquilo que você imagina se pagar diretamente ao INSS. Então fale com um advogado especialista no assunto para conversar mais e para fazer um planejamento previdenciário. Eu vou deixar aqui meus links na descrição, meu WhatsApp para vocês falarem diretamente comigo.